Muito boa noite a todos vocês, pai, mãe de um filho atleta do futebol. Meu nome é Wellington Júnior, eu sou mentor de atletas em formação durante muitos anos da minha vida, desde quando eu jogava futebol. Muitas respostas eu não tive para muitas perguntas que eu fazia. Minha mãe não era uma mãe presente, me levando para treino, me levando para jogos, mas eu contei com a mãe de muitas pessoas, contei com pais, né, de colegas, e para poder criar o meu roteiro no futebol, para conhecer o que eu conheci, viver o que eu vivi, jogar onde eu joguei, e tudo isso, durante aqueles momentos, eu não entendia, mas ali estava forjando o meu caráter, ali estava me preparando para exatamente o que eu vivo hoje, porque são essas perguntas que as pessoas continuam se fazendo e é ela que a gente tenta elucidar de acordo com as nossas mentorias, com as nossas aulas. Eu me especializei em neurociência aplicada ao futebol, porque mesmo sendo ex-atleta, eu entendo que muita coisa que acontece hoje é totalmente diferente. E é por isso que o meu tema, né, é sempre esse, o meu jogo mudou. E esse é o tema do nosso web encontro, o meu jogo mudou. Eu me especializei em neurociência aplicada à tomada de decisão. Também tenho várias formações em coach, sou Master Coach Trainer, né, tenho formação em PNL, psicologia do esporte, coach para executivo. Aliás, quando eu comecei a fazer formação de coach, a minha ideia era trabalhar treinadores, diretores, coordenadores. Não imaginava o atleta, mas foi uma grata surpresa, uma oportunidade que surgiu e a gente logo abraçou também, por entender que é um legado. Cada atleta desse que a gente influenciar positivamente, que ele tomar uma decisão diferente através daquilo que a gente ensina, esse atleta ele vai multiplicar, né? Ele vai ser referência, com certeza. E se não for referência no futebol, ele vai ser referência na vida. Mas eu entendi também que me conectando aos atletas, eu me conecto a pais, e hoje nós somos uma rede de muitos pais, né? Pais de todo o Brasil estão conectados, recebo mensagem, a gente está interagindo em nossos grupos. E você chegou até a mim através de um convite de alguém, através do nosso grupo de WhatsApp, através das nossas redes sociais, não sei. Mas o que eu quero dizer para vocês é que você está aqui e você estando aqui, eu vou honrar. Eu acho que a gente deveria ter muito mais pessoas e eu tenho mudado um pouco assim meu comportamento, porque eu tenho encontrado em alguns lugares, eu encontro alguns pais, né, que me conhecem, que acompanham nosso trabalho há algum tempo. E eu vou te falar uma coisa, se esse pai ele tiver tendo um comportamento desalinhado no local que eu tiver, eu não falo com ele não. E se esse pai, ele não se conecta comigo, e ele vir por algum motivo me fazer alguma pergunta, eu não vou responder para ele, porque esses espaços aqui você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você decidiu estar aqui. Eu não sei se você está dirigindo para casa, eu não sei se você está em casa, não sei se você está na rua, eu não sei. Mas eu sei que você valorizou esse momento, valorizou esse chamado, e você está aqui e você é bem-vindo. Então, eu falei um pouco da minha formação, me apresentei um pouco para vocês, e a gente hoje tem como objetivo falar sobre dois temas que eu prometi para você. Eu não vou conseguir aprofundar muito, mas eu vou dizer a você onde você pode aprofundar nesse tema. Mas eu espero que esse tema ele ajude a vocês. E eu vou dizer a vocês, pai, de coração, não é o fato de você dominar esses temas que vão fazer que seu filho seja um jogador de futebol, mas eu tenho certeza que vai melhorar a sua relação com ele. Eu tenho certeza que você vai ajudar ele muito e eu tenho certeza que você vai ter resultados com isso, tá bom? Então, o primeiro tema que a gente vai discutir aqui, que a gente vai falar, né? Porque eu postei aí dois vídeos na internet que ele gerou muito burburinho, gerou muita, né, polêmica, muita gente perguntando e querendo argumentar o motivo do atleta ser dispensado, e todo mundo dizendo que o motivo é porque o atleta não tem um empresário, é porque o pai não tem dinheiro, é porque o treinador tem as suas preferências. Cara, tudo isso influencia, mas até que ponto, né?
Até que ponto um jogador que tem muita qualidade, as pessoas abrem mão dele, é um cara comprometido, é um cara com muita qualidade, e as pessoas vão abrir mão dele por conta de outras pessoas. Eu não acredito nisso, não. Eu já trabalhei numa empresa de assessoria esportiva e eu já vi vários, tudo isso que os pais falam, tudo isso eu já vi, já presenciei. Mas uma coisa eu presenciei em todos os lugares. Nenhum treinador vai se arriscar sua carreira, a ele colocar um cara que ele não acredita. O treinador às vezes coloca jogador que é um pedido da direção, é um pedido da coordenação. Claro, claro. Isso em qualquer lugar. Mas esse jogador não vai jogar os grandes jogos. Esse jogador não vai dar sequência no processo. Isso aí não vai mesmo. Então, futebol é para quem tem atitude, futebol é para quem treina, para quem aprende sobre o treino, mas para quem tem coragem de colocar o seu talento, expor o seu talento no jogo. Eu não vou dizer isso de um garoto que todo momento está oscilando. Talvez essa seja a grande pergunta sua. Você, seu filho de 10 anos, 11 anos, 12 anos, você deve, que você mais vai ver é seu filho oscilar. E se seu filho estiver no clube, é aí que você vai ver ele oscilando muito. Imagine, tem lá quantos jogadores de qualidade, né? Se seu filho oscila numa escolinha de futebol, imagina quando ele está no clube. Sabe qual é a pergunta que eu mais recebo dos pais? Wellington, não sei o que é que está acontecendo com meu filho, o futebol dele caiu. Aí eu, sim, me conte um pouco mais. Ele na escolinha dele, ele arrebenta, ele, cara, ele é muito bom, todo mundo gosta dele, mas quando chegou no clube, até hoje não se firmou. Quando o treinador dá oportunidade, não tem ido bem. O treinador diz que ele precisa de aumentar mais a competitividade, aumentar mais a intensidade. Eu já conheço esse texto, gente. Já conheço esse enredo da história. O que a verdade é que dentro da escolinha ele não consegue ter esse mesmo nível que ele acha no clube. E lá na escolinha talvez ele seja protagonista, a bola chega nele, as pessoas procuram ele, mas lá no clube, lá no clube, meu amigo, qual o conselho que tu dá pro teu filho? Tu acha que o outro pai dá qual conselho? Então, lá cada um quer seu espaço. Lá cada um vai disputar o seu espaço. E talvez você fale assim, outra pergunta que a maioria dos pais, Wellington, meu filho com 7, 8, 9 anos, rapaz, fazia e acontecia. Agora com 11 anos, o menino está com dificuldade, o treinador fica botando ele para jogar de atacante, já disse que ele é lateral, ou o treinador bota para ele jogar de lateral e ele é atacante. Sempre essa mesma conversa. Gente, deixa eu dar uma dica de ouro para vocês. E se eu fosse vocês, anotar. Porque, inclusive, todo investimento que você fizer a partir de agora, todo investimento que você fizer a partir de agora do teu filho atleta, você precisa lembrar desta palavra, você precisa lembrar do que eu vou te dizer agora. Porque esse talvez seja um dos maiores segredos do futebol. Futebol tem segredo, Wellington? Talvez esse seja um dos maiores segredos e que ninguém te revela. Que ninguém te revela. E eu vou dizer uma coisa a você: tem pessoas que você confia, mas que não te conta isso. E eu não acredito que é porque ele não sabe, não. Agora também, eu tenho certeza que muitos pais também não querem nem acreditar. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Porque talvez você está imaginando um cenário do teu filho parecido com o que aconteceu com com o filho de alguém, sabe? E você imagina assim, meu filho tem 11 anos, então ele precisa ter as mesmas oportunidades daquele menino de 11 anos. Ou o Neymar começou com 12, então meu filho tem que até com 12 anos estar no clube, porque senão ele não vai ser... Esquece, esquece. O clube, por si só, ele não tem condições de formar um atleta. Ele precisa de toda uma cadeia. E outra coisa, se ele formasse, se ele tivesse a capacidade de formar, você sabe o que é que eles fariam? Eles faziam o seguinte, ó, eu tenho 25 jogadores aqui, tenho 30 jogadores aqui no Sub-10. Desses 30, pelo menos 20 atletas têm que estar comigo lá no Sub-14. Porque teria 4 anos de formação. Olha que coisa bacana. 4 anos de formação. Será que 4 anos o treinador ali ensinando, trabalhando, desenvolvendo, 4 anos dentro do clube? Será que esse garoto, né, sem medo de dispensa, ele só focado em desenvolver, será que esse menino não se desenvolveria?
Sim ou não? Escreve no chat para mim aí, por favor, só para eu ver que você está entendendo. Você não acha que se o clube fosse realmente fosse formação nessa fase dele, os clubes iriam fazer isso? Pense comigo. E eu vou te revelar esse segredo que eu falei para você, porque a partir de agora, todo investimento que você fizer, se ele vai para uma competição, se ele vai para um treinamento, se ele vai para qualquer coisa, você precisa entender essa palavra. Aliás, esse palavrão que vocês precisam entender a partir de agora. Mas responde essa minha pergunta que eu falei para você. Isso você tem que entender. Ó, gente, eu tive na Espanha, eu tive em alguns países da Europa, e eu sou muito curioso. Eu fui nos grandes clubes, eu fui nos pequenos clubes. E eu vou falar uma coisa para você. É dessa forma que acontece lá. Os garotos não são dispensados. Aliás, os garotos são atraídos. Os clubes, ó, existem clubes que dão oportunidades por mim jogar, e você vê que ali é oportunidade assim de lazer, de saúde, mas existem os clubes formadores, tá? Nem todos os clubes são formadores, mas principalmente nessa fase de 10 a 14 anos, de 10 a 14 anos, nem todos os clubes são formadores, nem todos os clubes. Então, aqui no Brasil, nós temos alguns clubes formadores, né, que têm um certificado de formadores, mas a gente vai combater isso aí, essa questão da formação, para ver se isso acontece ou não. Mas lá em Portugal e na Espanha, os clubes que são formadores, né, para você ter uma ideia, o próprio Benfica, o Porto, os clubes grandes, ele tem núcleos espalhados, núcleos. E esses garotos que estão nos núcleos, eles são do clube. Eles são do clube, eles são preparados, né? Usa a camisa do time, eles rodam entre eles. Então, qual é o objetivo? O objetivo não é que o menino desista, é que o menino evolua. Eu tive lá no Barcelona e eu procurei, perguntei isso lá na La Masia, né? O Barcelona naquela época que eu fui era o time do momento. E eu perguntei isso para eles e eles falaram para mim o seguinte, falou, Wellington, aqui nós temos 24 modalidades esportivas. Nós somos um país, né, muito pequeno. A Catalunha ali é muito pequena. Então, a cidade de Barcelona é uma cidade pequena. Então, os garotos vêm aqui apaixonados para jogar futebol por causa do profissional. E a gente pega essa paixão que eles têm para eles escolherem o futebol e a gente vai trabalhando ele. E a nossa maior dificuldade é que a maioria deles, com entre 15 e 17 anos, eles desistem de jogar futebol. Eles são atraídos por outras modalidades. Ou seja, olha a preocupação dos caras. A preocupação dos caras é de não perder o jogador, não é de mandar o jogador embora. Olha que coisa. Na Bélgica, imagine, a Bélgica está imprensada ali, né, por vários países que têm muita tradição no futebol. E os jogadores que chegam no time, que são aprovados no time, cara, existe uma escada de evolução para esse atleta. Por quê? Porque eles precisam aprender a formar jogador, porque eles não têm condições de disputar com os outros mercados. Então, eles têm que formar para que eles sejam competitivos. E também um jogador que você forma, você acaba fazendo muito negócio. Na Inglaterra, você vê o exemplo do Brighton. O Brighton é um clube formador. Então, como ele não é o clube principal que todo mundo procura, o que é que ele faz? Ele investe em treinamento e desenvolvimento. O garoto que entra ali, ele sabe que ele está sendo, dentro de um processo de evolução. Aqui no Brasil, você vê clubes como Red Bull trabalhando dessa forma. Deixa eu ver quem mais. Na minha cabeça agora só veio o Red Bull, me parece que o Cruzeiro também vai começar a trabalhar nesse mesmo formato. Mas são pouquíssimos, gente. Pouquíssimos que têm esse pensamento. O restante, aqui no Brasil, como tem muito jogador, o que é que o cara pensa? Quem tiver evoluindo, fica. Quem não tiver evoluindo, sai. Agora, esse pensamento de evolução, ele, para o treinador pensa uma coisa e o pai e a mãe podem pensar totalmente diferente. Agora, seu filho passou, está lá jogando no time, ele foi dispensado. Talvez ele não esteja pronto para continuar naquele clube. Gente, gratidão, obrigado. Seu filho aprendeu durante esse ano que ele passou no clube? Ó, obrigado. E seu filho está pronto para ir para as próximas. Se seu filho passar um ano estudando na melhor escola e no outro ano ele for numa escola inferior, o seu filho vai ter mais desenvolvimento, vai ter mais desenvoltura, vai ter mais protagonismo? Sim ou não? Ou ele vai ser inferior?
Porque muitas vezes o garoto passa um ano dentro de um clube e aí ele vai para a escolinha e a galera olha para ele e não vê aquela diferença toda. O que que aconteceu com esse menino? Vê ele jogando num outro time, você não vê essa diferença toda. Então, porque muitas vezes, dentro da nossa formação, e aí, pai, mãe, você precisa pensar nisso, muitas vezes vocês só estão preocupados com o jogo. Vocês só estão preocupados com o jogo. E por isso essa fase, né? Essa fase, eu já vou revelar a palavra que vocês precisam saber. Essa fase, essa fase do seu filho, ela é altamente emocional, enquanto deveria ser altamente lúdica. Mas ela é uma pressão. Porque um dia ganha, a casa está feliz, o dia perde, a casa está triste, e é aquela agonia, o menino jogou bem, está tudo certo, não jogou mal, está todo mundo agoniado. Imagine, eu vejo nas competições, gente. O menino vai, para ele chegar na semifinal de uma competição, quantos ele deixou para trás? Quantos choraram primeiro? Quantos você riu, bateu palma, comemorou a vitória do seu filho e está tudo bem, mas você viu ali a outra mãe chorando, consolando o filho dela? Então você chega na semifinal e às vezes você consegue chegar na final. Você ganha, supera, ganha o direito de jogar a final. A final só chega quem ganhou esse direito, quem ganhou mais jogos. E aí chega na final, rapaz, os pais é pressionando o árbitro, é querendo de qualquer forma tirar vantagem, é terrível o jogo que muitas vezes os adultos fazem em jogos de finais, cada um com seus interesses. Tô correto, gente? Me diz aí, acompanha comigo aí no chat. O chat você pode falar à vontade. Agora me diga uma coisa: vale a pena mesmo seu filho ganhar a qualquer custo? Vale a pena mesmo? É isso que você está disposto a ensinar para o teu filho? Porque eu vi várias vezes, tá? Eu vi várias vezes um erro do hábito que foi induzido e daqui a pouco e o pai fala, não quero nem saber, que ele errou o problema dele, eu quero agora ser campeão. Será que é isso que você quer ensinar para o seu filho? Pense muito bem em que fase que ele está. A palavrinha que eu já vou revelar a você, ela tem que ser algo que você tem que prestar atenção. E para ter isso, você tem que pagar caro. Agora, não compre, não entre em nada que não venha levar seu filho a entender essa fase. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Quantas vezes o menino foi, passou na semifinal e foi para a final? E ele está feliz da vida. Ele aí convida o avô, convida tio, convida primo, bota no Instagram, final, convida todo mundo. Aí chega naquela final e perde o jogo. Pronto. O menino sai chutando a água, sai retado, o pai fica bravo. Quer dizer, todo o processo que levou ele até ali foi desqualificado. É isso que você vai ensinar seu filho? Pois deixa eu contar uma coisa para você. Ele vai perder mais do que vai ganhar. Ele vai perder mais competições do que vai ganhar. Para ele só ser campeão da competição, meu amigo, esse feito aí eu não conheço um jogador que só foi campeão. Só foi. Então, muitas vezes o aprendizado está aí. Ele precisa perder para que ele aprenda. Ele precisa perder para que ele evolua. E aí eu vou revelar a palavra para você, tá? A fase dos 10 aos 14 anos, escreve para mim aí quem sabe. Que fase é essa no futebol? Dos 10 aos 14 anos. Vamos ver se vocês estão antenados, se vocês estão atentos, se vocês pegaram aqui no que eu falei, né? Porque eu ainda vou entrar aqui ó, nos 4 sentimentos que todo atleta, que todo pai precisa identificar. Olha lá, Ana Paula. O bom de meus alunos é que eles já estão espertos, meu amigo. Muito bem, Ana Paula. A palavra é desenvolvimento. Então, se tem algo que vai desenvolver seu filho em alguma área, essa é a tua escolha. Entenda isso. O clube não tem o poder, nem ele não tem o poder de determinar, de dizer até onde seu filho vai. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Um garoto que ele entende que o futebol é desenvolvimento, claro que ele quer jogar, mas um pai que entende que essa fase até os 14 anos é uma fase de desenvolvimento, que depois vai vir a fase de rendimento, e se ele não aprender agora, ele vai sofrer lá. Se ele ganhar tudo nessa fase agora até os 14 anos, com 15 anos ele vai sofrer muito. Você pode acreditar
como você pode acreditar. Mas eu recomendo que você leia esse livro, O Meu Jogo Mudou. E nesse livro eu conto várias histórias, tá? Mas aqui eu sei o que é que está acontecendo. Então vamos lá. Fase de desenvolvimento. Seu filho precisa aprender a perder, precisa aprender a ganhar, precisa aprender as regras do jogo, precisa aprender a competir, precisa passar por treinadores diferentes, passar por posições diferentes. Ontem, na nossa mentoria, né, a gente tem uma mentoria, um encontro semanal, e aí eu já vou explicando quais são os meus produtos, tá, galera? Toda segunda-feira a gente tem um encontro ao vivo com atletas de 9 a 14 anos. Quem pode assistir ao vivo, entra na sala, como essa aqui. Quem não pode, assiste depois gravada. E ontem a gente falou sobre medo de jogar. Dia do jogo. E aí? E eu expliquei para ele por que ele sente medo no jogo. O medo no jogo vem da sua atitude dentro do treino. Então, se ele só pensa no jogo, como é que ele pensa o treino? Existe bem diferente o atleta que vai para o treino do atleta que vai treinar. O atleta que vai treinar é diferente daquele que só vai ao treino. E ao treino, todo mundo vai. Agora, ir treinar, você consegue perceber quem vai e quem não vai. Eu ensinei para ele os 3 comportamentos, ou 3 sentimentos, que faz com que ele erre no treino. E no treino é lugar de errar. Mas se ele aprende a lidar com esses 3 comportamentos lá no treino, no jogo ele vai acertar mais no treino e consequentemente vai acertar também mais no jogo. Mas, gente, para você acertar, primeiro você vai ter que errar. Primeiro você vai ter que ter coragem para errar. Se você não tem coragem para errar, você não acerta. Então a gente foi trabalhando isso daí, né? Essa mentoria, ela é bem bacana, a mentoria Treinamento Foot que eu chamo. Uma vez por mês a gente se encontra com os pais e toda semana com os garotos. Então essa aula está disponível lá. Você que é pai, você que é mãe, que seu filho não assistiu, se você quiser ter acesso a essa aula gravada, eu posso passar para você de forma gratuita. Você assiste e quem sabe você se interessa a partir daí, né? Mas tenho certeza que é muito bacana. Então, eu já vou falar para vocês sobre os 4 sentimentos. Essa aula aí, os 4 sentimentos, ela está no nosso workshop. E você que comprar o nosso workshop para pais. Gente, quando eu escrevi esse livro, eu sabia que muita gente, muitos pais, ele não ia querer ler livro. Mas eu acho muito importante porque eu tenho certeza do seguinte: se você decidir ler um capítulo por dia, é, você vai ter que fazer força para você não parar, porque tem muita história, tem muita coisa bacana, e eu escrevo da mesma forma que eu falo para você. Eu queria que quem já tem esse livro aí comentasse, porque de fato ele está muito bom. E você pode, né? Eu não vendo o livro, eu vendo o workshop. E dentro desse workshop para paz, você pode comprar o workshop e você ganhar o livro, receber o livro na sua casa, pagando somente o frete. Mas hoje eu vou liberar para você que comprar o workshop, você não vai precisar pagar o frete. Eu vou mandar o livro para sua casa gratuito. Ou seja, você vai ter o treinamento, você vai ter o livro e vai pagar somente o workshop. E o valor do workshop, cara, brincadeira, né? Brincadeira. Quem sabe aí, fala aí o valor do workshop aí para os pais. Então, os 4 sentimentos que todo atleta tem, e você precisa entender, pai. Olha só, seu filho já chegou em casa com medo? Inclusive, eu até botei um vídeo desse recentemente. Seu filho já chegou em casa com medo? O seu filho já chegou em casa nervoso? Ou a caminho do jogo, ele mostrou para você que ele estava nervoso? Você sabe, já viu o seu filho ansioso? Já viu? Você já viu o seu filho com dúvidas? Ai, pai, será? Ai, pai, eu não sei se eu estou pronto. Eu não sei se eu dou conta. Você já viu? Quem aqui? Fala para mim no chat aí. O pai que já viu esses 4 sentimentos no filho. Eu estou acelerando, mas vocês vão entender por quê. E lá no workshop eu falo com um pouco mais de detalhe. Mas por que que é importante? Por que que você, quem aí já viu, já identificou esse sentimento no filho? Tenho certeza que todos vocês. Só que deixa eu te contar uma coisa. Você já parou para pensar que para ninguém mais ele mostra esse sentimento?
Você já reparou? Por que que então que você percebe isso? Por que que você percebe isso? Deixa eu te contar. Seu filho só permite que você perceba isso quando ele confia em você, quando ele sabe, quando ele valoriza, quando ele sabe, quando ele olha para você, pai, e encontra em você um parceiro. Quando ele olha para você, mãe, ele encontra em você uma parceira. E na hora que seu filho mostrar medo para você, não adianta você falar, vai lá, meu filho, coragem. Não adianta você falar isso. Na hora que você vê seu filho ansioso, não adianta você falar, calma, meu filho, calma, não tenha pressa. Não adianta essas coisas. Quando você vê seu filho com dúvidas, né, perguntando, e será, e muitas vezes alimentando um pensamento negativo na sua cabeça, não é para você também ficar com dúvida, não é para você ficar com medo, não é para você ficar nervosa. Essas coisas é o seu filho querendo, é pela confiança que ele tem em você, e como ele não tem capacidade ainda de ter algumas respostas, ele busca em você esse equilíbrio. E eu vou dizer para você, pai, nesse momento que seu filho está passando por isso, o que ele menos quer é escutar de você um sermão ou escutar de você o que ele tem que fazer. Essa é a melhor hora. É a hora de você chegar para o seu filho e fazer aquelas perguntas poderosas. Um exemplo. Filhão, e aí, como é que foi a semana de treino? Tá preparado para esse jogo? Aí talvez ele diga, pai, não sei. Semana foi boa, mas eu não estou confiante. Eu estou preocupado se eu errar. E aí você. E o que mais, filho, que te preocupa? Pai, não sei. Tenho medo de não conseguir fazer o que as pessoas estão esperando de mim. Pai, filho. E aí, cara, o que é que você acha que você deve fazer? Não sei, pai. A maioria das crianças, ela fala assim, né? Não sei, pai, eu não sei o que fazer. E aí, cara, mas vamos lá. Se fosse um coleguinha seu agora que tivesse com esse mesmo sentimento, o que é que você falaria para ele? Eu falava para ele ir para cima, que o medo passa na hora que começar o jogo, que é normal ele ficar nervoso agora, daqui a pouco ele fica mais calmo. Observe, ele sabe o que falar para as pessoas, mas muitas vezes ele não sabe o que falar para ele. Faz sentido? Então, o treinamento mental, né, a preparação mental, quando a gente faz nossas aulas, quando a gente faz nosso treinamento, e aí eu vou indicar para vocês um treinamento chamado Despertando os Verdadeiros Campeões, ou então o nosso programa online de treinamento mental, é onde eu vou ensinar o garoto a ele falar com ele mesmo. E primeiro ele tem que identificar aqui na mente dele, né, que aqui moram os pensamentos, mas que alguns pensamentos ele precisa identificar para que ele aprenda a falar com ele mesmo, ele treinar a mente dele, ensinar ele como ter rotina de treino, né, como fazer processo de modelagem, de autoconhecimento, de identificar seus pontos fortes, de identificar qual é a função do treino, quais são os aprendizados, quais são os segredos dos vencedores, se preparar para o dia dos jogos. Então, o seu filho ele vai chegar para você trazendo esses sentimentos. Acolha, mas não é acolher, ô filhão, não. Mostre interesse em escutar ele. E faça a pergunta. E depois que você fizer as perguntas para ele, você mostre para ele, ó, você pai você pai, você tem um dever de fazer isso. Filhão, deixa eu falar uma coisa para você. Esse jogo realmente vai ser um jogo que vai ter muitos desafios. Mas eu acredito em você, filho. Eu vejo o quanto que você se dedica nos treinos. Eu vejo as suas qualidades, as suas capacidades. Eu vejo o quanto que você é dedicado. Você está pronto para esse jogo, meu filho. Eu confio em você. Olha só, vamos fazer um combinado? Você vai para o jogo. E seu pai vai ficar lá, no lugar de sempre, na arquibancada, tal. Eu tô ali torcendo por você. Eu tô ali porque eu acredito que você vai dar o seu melhor. Combinado, filhão? E ó, seu time também precisa que você dê o seu melhor. Então, cara, vai lá, faz o seu melhor. Imagina como você tá, é como se você pegasse uma bexiga e você, cada coisa que você fala, você ia assoprando, você ia enchendo, e o garoto ele já vai entrando em campo mais confiante, porque na verdade a única pessoa que pode acessar essa área
chama-se você pai, chama-se você mãe. O pai, ele tem uma função de apontar destino. Ele não tem que falar do agora, ele tem que dizer, meu filho, a partir de agora você está indo para um lugar maior. Filhão, esse é um jogo. Você está sentindo friozinho na barriga, filhão? É? Massa! Sabe por quê? Porque um dia você vai entrar no Maracanã lotado e você também vai sentir um friozinho na barriga. E você vai lembrar desse dia de hoje. E você vai lembrar, sabe por quê? Porque se esse jogo você vai fazer o seu melhor. E no dia lá que você estiver lá no jogo do Maracanã, você vai começar a aprender como é que se joga no Maracanã agora, filhão. E eu tô contigo, porque também lá no Maracanã eu vou querer estar. Tu acha que teu filho vai ficar como? Fala pra mim. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Até os 12 anos, seu filho vai toda vez procurar você quando ele estiver com medo, quando ele estiver nervoso, quando ele estiver ansioso, quando ele estiver com dúvidas. Ele sempre vai procurar você. Tenha medo quando ele não procurar, porque a partir dos 12 anos, a partir dos 13, a gente já começa a ver um comportamento diferente. O filho evitando os pais. E aí você pergunta, sabe o que ele fala? Ah, meu pai não entende. Quando eu falo para ele que eu tô com medo, ele fala que eu sou mole, sou marica, que vai me tirar do futebol. É... E aí você começa a interromper esse diálogo de pai e filho, de mãe e filho, e seu filho começa a ficar só. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai esconder aquilo ali. Só que ele vai tentar esconder de você, tentar esconder dele, mas em algum momento aquilo ali vai ficar à vista. E é muitas vezes quando fica à vista que aí o pai fica desesperado e vai em busca de ajuda. E vai em busca de enquanto está subindo e o pai acredita que pode dar conta, beleza, mas bastou começar a descer, o pai fica desesperado porque ele vê que ele não consegue mais ajudar o teu filho. Quantos pais chegam para mim e falam, Wellington, não adianta eu falar. Pai fala, o garoto não entende. Mas é porque não é só para falar, não. É primeiro escuta, entra na onda dele. Deixa eu te contar uma coisa. Eu falo isso nas palestras que eu dou em todo o Brasil. Meu pai não ia para o jogo. E sabe o que acontecia? Quando eu chegava em casa, ele perguntava, filhão, como é que foi o jogo? Aí eu contava para ele do meu jeito. Ah, pai, peguei uma bola, fiz uma jogada e contava do meu jeito. Não era mentira, era da forma que eu contava. E meu pai curtia aquilo ali. E quando eu saía com meu pai e encontrava alguém, meu pai, ah, meu filho, jogador de futebol, eu me sentia todo orgulhoso porque eu via o orgulho do meu pai. E isso era muito top, cara. O que é que acontece hoje? O menino sai do jogo, o pai não dá um abraço nele. O pai pergunta para ele por que que ele errou aquela bola, por que que ele não pediu, por que que ele não chutou. E começa a ter aquela confusão. Imagine até hoje quantos jogos você foi com seu filho, que foi uma briga, que foi um momento que ele foi para o lazer dele e um momento que aquilo ali foi estressante. Aliás, tem pai que fala até que futebol não é coisa, não é brincadeira, não é lazer. E aí, rapaz? Então, aquela palavrinha, ó, desenvolvimento. Você sabe o que significa desenvolvimento? É quando você começa aqui, mas você está indo para cá. Tudo que te leve de um ponto A para o ponto B vai desenvolver você. Então, qual o lugar mais importante desse processo, Wellington? Não é aqui, não é aqui, não é aqui. É essa evolução. É o processo. Porque quando você aprende a chegar onde você se imaginou, você vai aumentar ainda mais a sua visão mental sobre aonde você quer ir, e se você conseguir uma vez, você consegue de novo. Você vai inspirar pessoas, e a relação de pai e filho vai ficar maravilhosa. Olha que coisa bacana. Então, é sobre isso. A outra coisa, o que todo pai, né? O filho que todo pai procura, todo pai procura não, o filho que todo pai, todo atleta, o pai que todo atleta precisa, é um pai que enxerga isso daí, que ajuda no desenvolvimento do seu filho. Pai, mãe, vocês são treinadores, treinadores comportamentais, treinadores
que vocês devem ensinar seus filhos valores, crenças importantes para o seu desenvolvimento. Porque se você não ensinar, sabe quem vai ter que ensinar? O treinador. E o treinador não vai ensinar como você ensina. Se você não ensina ao seu filho isso que a gente conversou agora, como lidar com esses sentimentos, você sabe o que é que o treinador vai dizer para ele? Que ele não compete, que ele tem medo, que ele não consegue. É isso que ele vai dizer. Mas por quê? Não é função do treinador treinar isso, é sua função. E é nessa fase de desenvolvimento que nós precisamos criar os alicerces, os fundamentos. E a pergunta é, Wellington, como é que eu faço isso? Você quer saber como eu te ajudo? Mesmo você não entendendo nada sobre futebol, como eu posso te ajudar a você ser um pai de um filho atleta do futebol, um pai treinador, um pai que vai ajudar o seu filho no seu crescimento? Você sabe como eu posso te ajudar nisso daí? Pois é. Se você ainda não sabe como eu posso te ajudar, você precisa se conectar a esse movimento que nós estamos fazendo. Eu digo para vocês, eu ainda estou aqui, ainda estou com toda a energia, né, para poder criar cada vez mais treinamentos, produtos para atender você. Quem mais está fazendo isso? Às vezes o pai me procura, eu quero um atendimento individual. Mas, muito bom. Agora, eu tenho uma agenda que eu não consigo atender todo mundo. Então, naturalmente, o meu atendimento individual é um atendimento mais caro. É um atendimento mais inacessível. Então, eu preciso fazer o quê? Eu não quero perder, eu não quero dizer não para você. Então, eu quero que você comece com os nossos treinamentos para que você chegue pronto nesse momento. Tá entendendo? E aí eu vou dizer para você o seguinte, olha só, que coisa bacana, e eu vou fazer somente para quem está aqui na live. Vou até tirar uma foto de quem são as pessoas que estão na live aqui agora, porque eu só vou abrir essa condição para vocês por conta do respeito, né, de vocês que estão aqui até agora, tá? Então, para todos vocês que estão aqui na live, eu falei para vocês do meu treinamento do DVC, falei do meu workshop, falei do livro, falei do nosso livro, tá? E eu vou fazer para vocês o seguinte. Tem pai aqui que o filho já tem workshop, já tem tudo. Eu vou arrumar uma outra forma de bonificar também. Mas você que está aqui até agora e que ficou até agora, só me diga uma coisa, é a seguinte. Fez sentido para você o que a gente conversou? Me diga aí no chat. Fez sentido para você o que a gente falou até agora? Algo ficou confuso? Tem alguma pergunta que você queira fazer? A regra da pergunta é: você tem que mostrar a cara para poder fazer a pergunta, tá bom? Agora, se você quiser fazer algum comentário, se fez sentido para você, a gente tá tudo bem, tá? Obrigado, obrigado. Olha isso, todo mundo, muito obrigado. Então, nós estamos juntos, estamos conectados, né? Eu criei uma plataforma para a gente estar ali, um aprendendo com o outro. E quem está comigo sabe, né? O quanto que, poxa, muitas vezes meu WhatsApp está ali disponível para a gente, às vezes um pai está ali abafado, querendo falar, querendo só falar com alguém. E quantas vezes a gente, dentro dessa oportunidade, dessa experiência, a gente tira ali uma dúvida, né? Mas beleza. Eu agora vou encerrar aqui a gravação, tá? Porque eu quero fazer uma oferta só para você que chegou aqui, está aqui até agora.